Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Existe alguma receitinha básica que você acha que é o que está faltando no mundo de hoje? Isso é uma preocupação muito grande que nós temos no momento. Ter um filho. O que é ser pai? Quando a gente pensa em educação, não tem manual. A gente vai educá-los e nos educar junto. O exemplo, ele é super importante. Todo esse cuidado é muito sensível. Aprenda a observar o seu filho. Esse projeto Filho é um projeto muito difícil. As coisas boas são maiores do que as coisas difíceis. Nós vamos aprender um com os outros. Dando oportunidade, tempo, espaço. Colocar as coisas em movimento. Carregar essas crianças até o momento que elas podem estar livres. E como ele será no futuro? Seria ótimo se tivesse uma receitinha mágica. Eu que sou mãe, tenho muitas dúvidas. Por isso eu canto com você no ar, valor ao movimento eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Olá, estamos iniciando mais um Ninho na TV. E o Ninho na TV foi até São Paulo conversar com a Simone Guedes. A Simone é pedagoga e também ela é logoterapeuta. É uma terapia muito especial que eu adorei conhecer e ela deu um depoimento incrível, super importante para a gente que tem criança, para os educadores, professores, enfim. Vale a pena conferir. E também estreando hoje no programa a Fernanda Almeida, que é nutricionista. Vocês vão conhecer o trabalho da Fernanda hoje, que ela vai falar um pouquinho com vocês. E nos próximos programas ela vai fazer receitas com as crianças, com os pequenos, para você, pai e mãe, poder fazer em casa também. Espero que vocês gostem. Do meu canto fiz um ninho por amor. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar contando para vocês um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho, da nossa proposta. E é muito legal ter vocês aqui conosco no nosso espaço. Bem, eu sou pedagoga e junto com o meu marido, que é psicólogo, nós montamos uma clínica que é baseada na logoterapia. Nossa clínica chama Agir 3, Núcleo de Logoterapia, Psicologia e Educação. Do que fala a logoterapia? Logoterapia é uma maneira de ver a vida que procura encontrar o sentido da vida, o significado, viver uma vida com sentido. Então a gente fala da logoeducação, a gente utiliza os princípios da logoterapia na educação e utiliza isso na vida organizacional, na questão do trabalho, no sentido do trabalho, falamos disso na parte clínica, na parte hospitalar. Mas ao que nos interessa sobre a parte educacional, tem uma relação muito forte das propostas da logoterapia com o que eu venho dizendo no meu trabalho como pedagoga há muitos anos. Existe a questão da responsabilidade. A logoterapia fala muito disso. O ser humano é um ser responsável, é um ser livre, que pode fazer escolhas, e essas escolhas precisam estar permeadas pelo senso de responsabilidade. E é isso que eu procuro dizer para os pais e para os educadores e para os amigos da infância, das crianças, dos jovens. É preciso que a gente relembre o quanto é importante a gente assumir responsabilidade pelas nossas vidas, pelos nossos caminhos e pelas nossas escolhas. O que eu tenho observado como pedagoga nesses últimos anos é que a gente está terceirizando a educação. E quando a gente está terceirizando a educação, a gente está, entre aspas, abrindo mão da nossa parte de responsabilidade, seja lá por que motivo for.
As pessoas costumam usar a desculpa de que elas são muito ocupadas, de que elas trabalham muito e que elas não têm tempo. Isso é parcialmente verdade, mas isso também é uma opção. Você tem liberdade para escolher isso. Será que eu preciso trabalhar tanto assim? E o que eu vou conseguir trabalhando tanto assim? Aonde eu estou chegando com isso? Qual que é o meu objetivo? Será que vale a pena eu abrir mão da convivência com os meus filhos, de ter meia hora por dia, 1 hora por dia, para interagir com eles e me dedicar efetivamente ao processo educacional, pensando em educar para a vida e não educar para se sair bem na escola? Será que vale a pena eu abrir mão disso? Então, a questão da responsabilidade é exatamente ter consciência das escolhas que a gente faz. Se eu escolho me dedicar completamente a uma vida atribulada, ao excesso de trabalho e abro mão de um tempo precioso junto aos meus filhos, isso tem uma consequência, né? E normalmente essa consequência vai aparecer no desempenho dessa criança na escola, à primeira vista, mas no desempenho dessa criança na vida, não é? É fundamental que a gente, como pai, como mãe, enquanto família, a gente realmente preserve um período do dia para estar com as nossas crianças. Embalar seu coração.
Revista Especial Botucatu, há 8 anos leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A Especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Estar presente no momento da lição de casa do filho é uma coisa fabulosa, porque com este momento você cria vínculos emocionais, você cria cumplicidade, você está dizendo para a criança que você está valorizando o trabalho dela, que você está valorizando o desempenho dela, a dedicação dela. Você está dizendo para a criança, olha, você tem uma responsabilidade, você tem a sua parte para desempenhar e eu gosto disso, eu valorizo isso, eu honro isso. E eu, como pai e mãe, tenho a minha parte para desempenhar e eu estou aqui ao seu lado para fazer isso. Então eu digo, vamos usar o período da lição de casa para fazer isso. E quando eu digo vamos usar esse período da lição de casa, eu não estou dizendo para o pai substituir o professor. Eu não estou dizendo para o pai e para a mãe fazerem a lição de casa para a criança. Eu estou dizendo para que fiquem ao lado, fiquem juntos, fiquem presentes. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos. Eu sou Fernanda Almeida, a partir de hoje estarei aqui no Ninho na TV com algumas dicas e receitas para melhorar a alimentação dos nossos pequenos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a alimentação infantil e para começar a gente tem que deixar bem claro que a alimentação é um tipo de educação. Vem de casa, começa cedo e tem que ser levado a sério. Uma grande questão é que os pais, por exemplo, sempre querem que os filhos comam mais verduras, frutas e legumes, mas esse exemplo tem que vir de casa, tem que ser um hábito que ele veja no dia a dia também. Se você quer que seu filho coma frutas, verduras e legumes, tem que comer junto também. Embalar seu coração.
Revista Especial Botucatu, há 8 anos leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A Especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Quando a gente investe nessa questão educacional de educar para a vida, de trabalhar as competências socioemocionais das crianças, a gente tem um investimento, pensando na questão investimento, né, muito mais certeiro, muito mais produtivo do que quando a gente fica pensando só na questão conteudista. E, infelizmente, a gente percebe muitas escolas e muitas famílias preocupadas com a questão do conteúdo, preocupada em fazer com que a criança tire notas boas, preocupado em fazer com que a criança passe de ano e passe no vestibular e entre numa escola, numa faculdade, numa universidade muito boa. Como se isso fosse resolver todos os problemas. E como é que vai ficar a questão desta pessoa, desta criança se posicionando no mundo? Ela pode ter muito conteúdo, ela pode ter muita informação, ela pode ter muitos diplomas, mas ela é capaz de se relacionar? Ela é capaz de criar vínculos? Ela é capaz de administrar os problemas? Ela é capaz de administrar os conflitos, as dificuldades que vão surgir? Como é que ela faz para lidar com as situações complicadas que surgem na vida dela? Como é que ela faz para lidar com os desafios, com a questão do trabalho, com a questão da autoridade, com a questão dos parceiros? Como é que se lida com tudo isso? Se você não foi preparado emocionalmente para esse trabalho. Porque durante todo o processo educacional, a questão era adquirir informação, tirar notas boas, passar de ano e entrar numa super faculdade para ter uma super carreira. Por isso a vida eu levo a cantar. De um lado se chama ter um patinho é útil, do outro lado se chama ter um menino é útil. Esse livro é interessante porque você lê a história e quando você pensa que acabou tem outra história do outro lado. De um lado é que o patinho achou do menino e do outro lado é que o menino achou do patinho. O meu irmão tem 4 anos e adora esse livro. Todas as noites ele quer que eu conte essa história para ele. São 2 livros em um. Ter um patinho é útil e ter um menino é útil. Embalar seu coração.
A revista especial Botucatu, há 8 anos, leva até você o melhor conteúdo, com temas como moda, cultura, turismo, gastronomia, saúde, educação, esporte, economia, beleza, tecnologia e muito mais. Não deixe de ler. A especial Botucatu é feita para você. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Se a gente for pensar no universo escolar, num contexto muito próprio nosso, que é o contexto brasileiro, atual, século XXI. A maioria das escolas não tem essa visão humana, essa visão de participação efetiva da escola. A notícia que eu tenho, enquanto pedagogia, enquanto metodologia, é da Escola Waldorf. A Escola Waldorf chama, incentiva fortemente os pais e a família a participar de todo esse processo educacional. Fica muito difícil para uma família colocar uma criança numa escola Waldorf se ela não tem essa filosofia de vida, se ela não tem esta visão de vida, se ela não tem essa atitude de se envolver, de se comprometer e de participar ativamente. Então eu acho que nós podemos nos espelhar no que a pedagogia Waldorf propõe e trazer para o mundo o que tem de melhor. Essa é a minha proposta, trazer esta visão de comprometimento, de envolvimento e de responsabilidade. Quando nós falamos da logoeducação, da logoterapia aplicada à educação para a vida, quando a gente pede para os pais se envolverem nesse processo com esse olhar, é importante que esse pai, essa mãe, essa família tenha a possibilidade de olhar para o seu filho como um ser único e irrepetível. Essa criança que vai crescer, que vai se tornar um jovem, que vai se tornar um ser adulto, ele tem suas particularidades. Não é possível que eu queira que o meu filho seja como eu idealizei ou como eu sonhei. É importante que a gente permita que essa criança se desenvolva dentro do seu potencial, dentro das suas capacidades. É muito comum que aconteça que os pais desejem que o seu filho se torne ou médico, ou engenheiro, ou dê continuidade aos negócios da família, ou continue a empresa do pai. E acontece que algumas vezes não é assim que esse filho, essa criança que se tornou um adulto vai se realizar. Não é esse o seu talento, não é esse o seu potencial, não é esse o seu desejo. Ou, como nós dizemos na logoterapia, não é isso que faz sentido na vida dele. Então é muito importante que os pais tenham essa disponibilidade interna, essa visão de vida, visão de homem, para deixar com que os filhos se manifestem no seu esplendor. Porque é muito possível que essa criança tenha uma capacidade, um dom, um talento maravilhoso para manifestar e para desenvolver, mas que nem sempre vai ser aquele da tua expectativa. Na logoterapia, nós trabalhamos com um tipo de orientação vocacional um pouco diferente dos testes vocacionais tradicionais. Nós não vamos exatamente pensar na profissão onde essa criança vai ter mais sucesso, ou vai atingir o cargo mais alto, ou vai ganhar mais dinheiro. A gente vai pensar nisso também, é claro, porque ele precisa sim encontrar uma forma de administrar sua vida adulta, sua vida madura, ter um trabalho que lhe traga seus rendimentos, mas isto não é o foco. O foco é
qual é este trabalho, qual é essa profissão, qual é essa obra, qual é esse legado que ele vai poder se realizar enquanto pessoa e contribuir efetivamente de uma forma positiva para o mundo. Então a gente vai falar muito de valores, a gente vai falar muito de ética, a gente vai falar muito de consciência, tentando unir tudo isso aos talentos e aos potenciais e aos dons dessa criança, desse jovem. Então, para que ele realmente encontre qual é o seu papel no mundo, para que ele consiga unir a questão profissional com a questão de realização de vida, com o seu papel no mundo e com a contribuição, qual é o legado que ele deixa para essa existência, para esse planeta. Tem um livro que eu gosto muito e que eu sempre recomendo nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas palestras, que é um livro que chama Qual é a Tua Obra? O Mário Sérgio Cortella tem uma visão muito legal de vida. É um livro que fala do universo organizacional, que fala da vida no trabalho, mas com esse ponto de vista, o trabalho que eu faço, que vai além de ter o emprego, mas é um trabalho que contribui para o mundo. Outro autor que eu gosto muito de citar e que eu procuro usar sempre que possível a sua fala é do fantástico educador, pensador, filósofo que é o Celso Antunes. Eu não tenho um livro para recomendar, eu tenho a obra do Celso Antunes para recomendar. É muito legal a abordagem que ele tem, o olhar generoso que ele tem sobre o ser humano, o olhar generoso que ele tem sobre a educação e a participação da família e todo esse envolvimento emocional que ele também prega para que a gente possa educar para a vida e não apenas educar para um bom desempenho escolar. Que isso é passageiro e não vai resolver as questões. A gente realmente precisa olhar para o processo educacional de uma forma mais ampla, pensando nesta criança que vai se tornar um jovem, que vai se tornar um adulto, para que ele esteja preparado para os desafios que ele vai ter pela frente. E serão muitos. Não serão só de ordem pessoal, íntima, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, mas será no mundo profissional. Vai ser neste mundo como um todo, marcado hoje em dia por uma questão de diversidade versus intolerância, de sustentabilidade versus destruição de meio ambiente. Ou seja, é um mundo bem complexo que a gente está deixando para as próximas gerações. Amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração no sorriso do menino. Vejo claro meu destino e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.